Eu estava em uma cafeteria com meu filho e minha nora. Enquanto eles foram pagar a conta, uma mulher deixou uma caixa azul sobre a minha mesa e disse: "Você vai precisar disto esta noite." Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela desapareceu. Escondi a caixa na minha bolsa de couro e fui para casa. Quando finalmente a abri, minhas mãos tremeram tanto que quase a deixei cair. Dentro havia um envelope pardo, um pendrive memória USB e um bilhete manuscrito que dizia: "Roberto, grave tudo. Eles vão agir em menos de 48 horas. Mas antes de lhes contar o que continha aquele pendrive e por que aquela desconhecida sabia o meu nome, deixem-me pedir um favor. Escrevam nos comentários de onde vocês estão nos ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho, que mais alguém entende o que se sente quando o perigo vem de onde menos se espera. Meu nome é Roberto Medeiros. Tenho 62 anos e sou dono de uma transportadora de cargas em Campinas, interior de São Paulo. 43 caminhões, imóveis em 3 cidades e uma conta bancária que me custou 40 anos de trabalho construir. Sou viúvo há 11 anos, pai de Felipe, meu único filho, casado com Verônica há 7 anos. Até aquele dia na cafeteria, eu achava que minha vida estava em ordem. Naquela tarde de quinta-feira, tínhamos combinado de almoçar no Café Liberdade, um lugar tranquilo no centro histórico. Felipe tinha me ligado 2 dias antes para convidar. "Pai, faz tempo que a gente não conversa com calma. O almoço é meu presente." Isso me soou um pouco estranho, porque meu filho não é de gestos tão espontâneos, mas atribuí o convite à tentativa dele de melhorar nosso relacionamento. Nos últimos meses, tínhamos tido algumas tensões por conta de assuntos da empresa. Cheguei pontualmente às 14 horas. Eles já estavam lá, sentados em uma mesa junto à janela. Verônica me cumprimentou com aquele sorriso perfeito, aquele que ela sempre usa quando quer alguma coisa. Felipe parecia nervoso, inquieto, mexia muito as mãos, checava o celular a cada minuto. Durante o almoço, falamos de coisas sem importância. O clima, uma viagem que queriam fazer para Jericoacoara, uma reforma que planejavam fazer na casa. Mas eu notava algo estranho. Cada vez que eu mencionava a empresa ou algum assunto de dinheiro, os dois trocavam olhares. Olhares rápidos, quase imperceptíveis, mas eu os vi. Tenho mais de 60 anos lendo gente. Eu sei quando alguém está me mentindo ou escondendo algo. Em um momento, Verônica se desculpou para ir ao banheiro. Felipe aproveitou para me dizer: "Pai, precisamos falar de algo importante, mas não aqui. Podemos ir à sua casa esta noite, lá pelas 21 horas." "Do que se trata?" perguntei. "É sobre a sua saúde e sobre o futuro da empresa. Verônica e eu estivemos pensando em algumas coisas que poderiam te beneficiar." Essa frase caiu sobre mim como um balde de água fria. Minha saúde? Eu estou perfeitamente bem. Faço exercício 3 vezes por semana. Meus exames de sangue saíram excelentes há 2 meses. Não tomo nenhum remédio forte. Por que meu filho falava da minha saúde como se fosse um problema? Verônica voltou e a conversa mudou de novo para assuntos triviais. 10 minutos depois, os dois se levantaram para ir pagar a conta do outro lado do salão. Fiquei sozinho na mesa, revisando meu celular, quando senti uma presença ao meu lado. Levantei a vista e vi uma mulher de uns 50 anos, vestida com um tailleur cinza, cabelo preso, óculos escuros. Eu não a tinha visto entrar na cafeteria. Ela tinha nas mãos uma caixa azul do tamanho de uma caixa de sapatos, embrulhada com uma fita branca. Sem dizer mais nada além daquela frase que agora me persegue nos sonhos, ela deixou a caixa sobre a minha mesa. "Você vai precisar disto esta noite." "Espere, senhora. Quem é a senhora? Por que está me dando isto?" Consegui dizer, mas ela caminhava em direção à saída da cafeteria com passos rápidos. Levantei-me para segui-la, mas, nesse momento, Felipe e Verônica voltaram para a mesa. "Aonde você vai, pai?" perguntou Felipe. Olhei para a porta.
A mulher tinha desaparecido. Olhei de volta para a caixa sobre a mesa. Meu coração batia acelerado. Nada, nada. Pensei ter visto um conhecido. Menti. Peguei a caixa com dissimulação e a meti na minha bolsa de couro. Verônica me olhou com curiosidade. O que é isso, Roberto? Uns documentos da empresa que me deixaram, nada importante. Saímos da cafeteria, nos despedimos na rua. Felipe me lembrou. Esta noite, às 21h, na sua casa. Certo, e assenti. Eles foram na caminhonete deles e eu entrei no meu carro. Minhas mãos suavam. Senti uma opressão no peito que não era física, era puro pressentimento. Algo muito ruim estava para acontecer. E aquela mulher desconhecida sabia. Dirigi até minha casa no Alphaville, em Campinas. Uma residência de 2 andares que projetei junto com Glória há 30 anos. Entrei, fechei a porta com chave, ativei o alarme, subi para o meu escritório no 2º piso, fechei a porta e coloquei a caixa azul sobre a minha mesa. Fiquei olhando para ela por quase 10 minutos. Eu devia abri-la. E se fosse uma brincadeira? E se fosse algo perigoso? Mas a mulher havia dito meu nome na nota. Ela sabia quem eu era e sabia que algo ia acontecer esta noite. Eram 18h30. Lá fora começava a escurecer. Respirei fundo, cortei a fita branca com uma tesoura e abri a caixa. Dentro, perfeitamente acomodados, havia 3 coisas. Um envelope pardo grosso, um pendrive novo ainda em sua embalagem de plástico e um bilhete manuscrito com letra clara, quase elegante. Roberto Medeiros, o que está prestes a descobrir mudará sua vida para sempre. Dentro do envelope, há cópias de documentos que o envolvem diretamente. No pendrive, você encontrará gravações de áudio dos últimos 3 meses. Escute-as com atenção. Seu filho e sua nora planejam algo grave, e você é o objetivo. Vão agir nas próximas 48 horas. Grave tudo o que acontecer esta noite. Confie no seu instinto. Você não está sozinho. Uma amiga. Li a nota 3 vezes. Minhas mãos tremiam. Senti um frio percorrer a minha espinha. Felipe, meu filho, planejando algo contra mim? Abri o envelope pardo. Dentro havia cópias de documentos que reconheci de imediato. Apólices de seguros de vida em meu nome, escrituras de minhas propriedades, extratos de contas bancárias, o testamento que fiz há 5 anos, onde deixava tudo para Felipe. Mas esses documentos tinham marcas, anotações de caneta vermelha, cálculos escritos à mão nas margens. Em uma das apólices de seguro, alguém havia escrito: beneficiário Felipe Medeiros, valor R$5 milhões, indenização dupla por falecimento acidental. Na escritura da Casa de Praia do Forte, Bahia, valor comercial atual R$6 milhões, venda imediata depois. No meu testamento, herdeiro universal sem restrições, liquidar em 90 dias. Senti que o ar me faltava. Isso não podia estar acontecendo. Tinha que ser um erro, uma confusão. Tirei o pendrive da embalagem com dedos trêmulos e o conectei ao meu notebook. Havia uma única pasta com o nome Evidências, não apagar. Dentro, 12 arquivos de áudio numerados por datas. O mais antigo era de 3 meses atrás, o mais recente de ontem. Dei um clique duplo no primeiro arquivo. Escutei estática por alguns segundos e depois, clara como a água, a voz de Verônica. Já me cansei de esperar, Felipe. Seu pai está perfeitamente saudável. Pode viver mais 20 anos. Não vamos poder fazer nada na nossa vida se continuarmos dependendo de quando ele resolver nos dar dinheiro. A voz do meu filho respondeu: eu sei, amor, mas não posso simplesmente pedir para ele me dar tudo agora. Ele vai suspeitar. Eu não estou pedindo para você pedir. Estou dizendo que há outras formas de acelerar as coisas. Eu parei o áudio. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não podia ser verdade. Tive que me levantar da mesa, andar pelo escritório, respirar, mas a voz do meu filho continuava ecoando na minha cabeça. Essa frieza, essa indiferença.
Voltei a me sentar e reproduzi o segundo arquivo. Data: há 2 meses e meio. Felipe falava: eu pesquisei o lance dos seguros. Se algo acontecer com ele de forma acidental, o pagamento é em dobro. Mais de 10 milhões de reais só nas apólices, mais a venda dos imóveis, mais o que tem nas contas. Estamos falando de quase 20 milhões de reais no total. Verônica respondeu. E como faríamos parecer que é um acidente? Tem jeitos. Ele é um homem mais velho, poderia cair na escada, poderia ter um problema enquanto dirige, poderia confundir os remédios. Felipe, você está me assustando. Está falando sério? Você que disse que tínhamos que acelerar as coisas. Pausa longa. Depois, a voz de Verônica mais baixa. Tem que parecer natural. Ninguém pode suspeitar de nada. Parei o áudio e vomitei no cesto de lixo ao lado da minha mesa. As náuseas dobraram o meu corpo. Eu não podia processar o que acabara de ouvir. Meu filho, meu único filho, a pessoa a quem dei tudo, estava planejando como fazer para que eu morresse. Limpei a boca com um lenço e me obriguei a continuar escutando. Eu precisava saber até onde isso ia. Eu precisava entender se meu filho realmente era capaz do que estava sugerindo, ou se eram apenas palavras vazias ditas em um momento de frustração. Reproduzi o terceiro arquivo. Data: há 2 meses. Era Verônica falando por telefone com outra pessoa. Uma voz de mulher que eu não reconheci. Sim, é o meu sogro. Tem 62 anos. Quão difícil seria conseguir algo que pareça um ataque do coração natural, dizia Verônica. A outra mulher respondeu: depende, ele tem histórico cardíaco na família? A esposa dele morreu do coração há 11 anos. Perfeito, isso facilita as coisas. Há substâncias que podem induzir uma parada cardíaca sem deixar rastro, mas são caras. E você precisa de acesso direto a ele, a comida, as bebidas. Eu tenho acesso. Vamos à casa dele seguido e ele vem à nossa. Seu marido está de acordo com isso completamente? Foi ideia dele. Na verdade, estamos desesperados. Precisamos desse dinheiro agora. Eu parei o áudio. Minhas mãos apertavam a mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Verônica não só estava de acordo, como estava buscando ativamente a maneira de tornar aquilo real. E essa outra mulher, quem quer que fosse, estava lhe dando instruções. Olhei para o relógio. Eram 19h15. Em menos de 2 horas, Felipe e Verônica chegariam à minha casa com quem sabe quais intenções. A nota da mulher desconhecida dizia: grave tudo o que acontecer esta noite. Confie no seu instinto. Levantei e procurei na gaveta da minha mesa um pequeno gravador que eu uso para ditar notas de trabalho. Revisei se tinha bateria e memória suficiente. Funcionava perfeitamente. Coloquei-o no bolso da minha camisa. Depois, peguei meu celular e configurei o gravador de voz para que se ativasse com um único toque. Se as coisas ficassem perigosas, eu precisava de evidências de tudo. Continuei escutando os arquivos, o quarto, o quinto, o sexto, cada um pior que o anterior. Conversas onde discutiam diferentes cenários. Uma queda na minha casa, um acidente, enquanto eu dirigia minha caminhonete, alterar a dose do meu medicamento para a pressão, que eu nem tomo com regularidade. No 7º arquivo, datado de 3 semanas atrás, Felipe dizia: já falei com o Dr. Matos, o advogado. Perguntei hipoteticamente: quanto tempo leva para liquidar uma herança quando há um único herdeiro e está tudo em ordem? E o que ele disse? Perguntava Verônica. Que entre 60 e 90 dias. 3 meses no máximo e sem problemas legais. 3 meses. Eu consigo aguentar mais 3 meses. Então, está decidido. Fazemos isso no mês que vem. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. No mês que vem. Isso era agora. Estávamos no final do mês, o que significava que esta noite poderia ser o momento que eles planejavam há meses. O 8º arquivo era mais recente, de 1 semana atrás. Verônica. Consegui os comprimidos.
Meu contato me deu ontem. Disse que com 3 dissolvidos em uma bebida é o suficiente. Causa uma parada cardíaca em menos de 2 horas. Parece completamente natural, especialmente se a pessoa tem antecedentes familiares. Felipe: Verônica, você tem certeza de que não deixa rastro? É o que ela me garantiu, mas temos que fazer direito. Nada de nervosismo, nada de atuações exageradas depois. Só a tristeza normal de um filho que perde o pai. Quando? Esta semana, aproveitando que ele nos convidou para almoçar na quinta-feira. Depois do almoço, dizemos que queremos ir à casa dele para conversar algo importante. Chegamos à noite, preparamos um chá ou café para ele enquanto conversamos e esperamos. E se alguém suspeitar? Ninguém vai suspeitar. É um homem de 62 anos. A esposa dele morreu do coração. Ele tem pressão alta. Vai parecer completamente natural. Parei o áudio. Essa conversa era de uma semana atrás. O almoço da quinta-feira. Hoje era quinta-feira. Tudo estava planejado para esta noite. Fiquei de pé e andei pelo escritório, tentando manter a calma. Meu instinto gritava para que eu fugisse, que saísse de casa, que fosse para um hotel, mas a voz racional me dizia que eu precisava de mais evidências. Eu precisava que eles confessassem tudo na minha frente, gravado, indiscutível. Reproduzi o 9º arquivo. Data: há 4 dias. Felipe: Você já tem claro o que vai dizer a ele, Verônica? Sim, vamos falar da saúde dele. Vamos dizer que estamos preocupados porque ultimamente o vemos cansado, esquecido, que falamos com um médico amigo nosso e ele recomendou que fizesse certos exames. E isso para quê? Para colocar medo nele, para que, quando acontecer, já haja na cabeça dele a ideia de que algo andava mal com a saúde dele. Assim, ninguém questionará nada. Você é brilhante. Aprendi com os melhores. Agora, você já pensou no que vai fazer com a empresa? Eu vendo ela inteira. Já tenho 3 interessados que me ofereceram um bom dinheiro. Assim que eu tiver o controle legal de tudo, liquido a empresa e vamos morar em outro lugar. Nos Estados Unidos, talvez, ou na Espanha. Gosto da Espanha. Eu também. Longe daqui, longe de todos, para começar uma vida nova com o dinheiro que nos pertence. Essas palavras me partiram a alma. O dinheiro que nos pertence, como se eu lhes devesse algo. Como se minha vida e meu trabalho fossem apenas um obstáculo entre eles e uma conta bancária. Os 3 últimos arquivos eram mais do mesmo. Detalhes da logística. Como agiriam depois? Quem ligariam primeiro? O que diriam aos médicos? Como dividiriam o dinheiro das contas antes que a herança fosse oficializada? O último arquivo era de ontem, quarta-feira. Felipe confirmando com Verônica. Amanhã, quinta-feira, tudo sai conforme o plano. Fechei o notebook. Eram 20h10. Eu tinha menos de 1 hora antes que eles chegassem. Servi um uísque duplo e o bebi de um gole. Eu precisava pensar com clareza. Tinha a evidência, tinha as gravações, mas o que eu ia fazer com isso? Ligar para a polícia? Confrontá-los? Então, lembrei-me da nota da mulher desconhecida. Grave tudo o que acontecer esta noite. Confie no seu instinto. Você não está sozinho. Eu não estava sozinho. Alguém mais sabia o que estava acontecendo. Alguém suficientemente informado para gravar aquelas conversas privadas. Quem era essa mulher? Como ela havia conseguido essas gravações? Eu não tinha tempo para resolver isso agora. Peguei meu celular e disquei para o Dr. Henrique, meu advogado de confiança há 20 anos. Roberto, aconteceu algo? É tarde, ele disse ao atender. Henrique, preciso que você venha à minha casa agora. É urgente. E traga alguém da sua equipe que possa servir como testemunha. Você está bem? Aconteceu algo? Vou ficar bem, mas preciso que você chegue aqui às 21h30, não antes, exatamente às 21h30 e entre sem tocar. Use a chave que te dei para emergências. Você ainda tem? Sim, está aqui. Mas, Roberto, você está me assustando.
Tudo vai fazer sentido quando você chegar. Apenas confie em mim. 21h30. Não se esqueça das testemunhas. Desliguei antes que ele pudesse me fazer mais perguntas. Depois, liguei para meu amigo Gilberto, delegado de polícia aposentado, mas com conexões em todas as corporações de segurança do Estado. Gilberto, preciso de um favor enorme. Diga, Roberto. Você pode conseguir 2 policiais civis que venham à minha casa lá pelas 22 horas? Não é brincadeira. Tenho evidência de um crime grave e preciso que eles presenciem. Que tipo de crime? Tentativa de homicídio contra mim. Houve um silêncio longo. Você está em perigo agora mesmo? Vou estar em alguns minutos. Por isso, preciso que cheguem depois para que peguem os responsáveis no ato. Isso soa muito perigoso, Roberto. Não seria melhor você sair daí? Eu não posso. Preciso que isso fique documentado. Confie em mim, por favor, e diga aos agentes para trazerem equipamento para gravar. Vídeo, áudio, tudo. Está bem. Mando 2 dos melhores. Chegarão às 20 horas. Obrigado, Gilberto. Fico te devendo uma e das grandes. Desliguei e respirei fundo. O plano estava em curso. Agora, eu só tinha que sobreviver aos próximos 90 minutos. Desci para a cozinha e preparei tudo como se fosse uma noite normal. Peguei xícaras para o chá, coloquei água para esquentar, ajeitei uns biscoitos em um prato. Eu tinha que fazer tudo parecer natural. Eles não podiam suspeitar que eu sabia de algo. Revisei se o gravador no meu bolso estava pronto. Toquei o celular no meu outro bolso. Respirei fundo várias vezes, tentando acalmar os nervos. Às 21 horas em ponto, tocou a campainha. Caminhei em direção à porta com passo tranquilo, embora por dentro sentisse que meu coração ia explodir. Abri. Felipe e Verônica estavam ali, sorrindo. Meu filho trazia uma sacola na mão. Oi, pai. Trouxemos uns pães que você adora, daquela padaria francesa que você gosta, disse Felipe. Que detalhe. Entrem, entrem. Eles entraram na sala. Verônica trazia uma bolsa grande de couro. Sentaram-se no sofá e eu no futon individual à frente. Querem um chá? Tenho água quente, ofereci. Sim, seria perfeito, disse Verônica com aquele sorriso que agora me parecia a coisa mais falsa do mundo. Levantei e fui para a cozinha. Enquanto preparava o chá, ativei discretamente o gravador do meu celular e o deixei sobre o balcão da cozinha, oculto atrás do açucareiro, mas com o microfone apontando para a sala. Em seguida, tirei o gravador pequeno do bolso da camisa, ativei-o também e o guardei de volta. Voltei para a sala com 3 xícaras de chá. Dei as deles e sentei-me com a minha. Bom, filho, você disse que queriam falar de algo importante. Falei, tentando parecer casual. Felipe e Verônica se entreolharam. Ela assentiu levemente. Pai, é sobre a sua saúde, começou Felipe. Minha saúde? Estou perfeitamente bem. É o que nós achamos, mas ultimamente temos te notado diferente. Mais cansado, um pouco esquecido, e com a sua idade e com o antecedente da mãe. Sua mãe tinha uma condição congênita. Eu não tenho nada disso. Ainda assim, pai, Verônica e eu estamos preocupados. Falamos com um cardiologista amigo e ele disse que na sua idade você deveria fazer exames mais regularmente. Verônica interveio. Roberto, o senhor é o mais importante para nós. Não queremos que nada lhe aconteça. Por isso pensamos que seria bom que o senhor fizesse um check-up completo. Olhei para os dois. Atuavam tão bem, tão convincentes. Se eu não tivesse escutado aquelas gravações, provavelmente teria acreditado na preocupação deles. Agradeço a preocupação, mas fiz exames há 2 meses e tudo saiu perfeito. Exames de sangue não detectam tudo, pai. Estamos falando de um eletrocardiograma, um ecocardiograma, testes de esforço. E tudo isso para quê? O que lhes faz pensar que eu preciso disso? Felipe se inclinou para a frente.
Pai, na semana passada eu te vi no estacionamento da empresa e você demorou uns 5 minutos para lembrar onde tinha deixado a sua caminhonete. E outro dia você me ligou achando que era terça quando era quinta. Mentira. Nada disso havia acontecido. Ele estava inventando sintomas para justificar o que viria depois. Não me lembro disso, eu disse. Exato. Não se lembra. Isso é parte do problema. Verônica pôs a mão dela sobre a minha. Roberto, não queremos assustá-lo. Só queremos que o senhor fique bem, que viva muitos anos mais. Que ironia, que terrível ironia ouvir essas palavras de alguém que estava planejando exatamente o contrário. Está bem, vou marcar uma consulta com meu médico na próxima semana, eu disse para seguir o jogo deles. Perfeito, disse Felipe, relaxando um pouco. Isso nos deixa mais tranquilos. Tomei um gole do meu chá. Eles não haviam tocado o deles. Não vão tomar o chá? Perguntei. Sim, agora mesmo, disse Verônica. Mas não o fez. Houve um silêncio incômodo. Eu esperava que dissessem algo mais, que revelassem sua verdadeira intenção, mas ficaram ali, olhando um para o outro. Então, Felipe se levantou. Pai, posso usar o seu banheiro? Claro, você sabe onde fica. Felipe subiu as escadas. Verônica e eu ficamos sozinhos na sala. Ela pegou a bolsa e a abriu. Tirou um pacote de lenços de papel, o celular, uma caneta. Movimentos normais, casuais, mas eu a observava com atenção. Então, com um movimento rápido, ela tirou algo mais. Um pequeno frasco de plástico transparente. Destampou-o e despejou o conteúdo na minha xícara de chá, olhando diretamente nos meus olhos. Fiquei paralisado, não por medo, mas pela impressão de estar presenciando exatamente o que as gravações haviam anunciado. O que você acabou de colocar no meu chá? Perguntei com voz firme. Verônica ficou congelada, o frasco ainda na mão. Eu não. É só. É só o quê, Verônica? Veneno. Comprimidos para me provocar uma parada cardíaca? Ela ficou pálida. Não sei do que o senhor está falando, Roberto. Não? Então não vai se importar que eu ligue para a Polícia Civil agora mesmo para que analisem meu chá. Peguei meu celular. Ela se levantou de um salto e tentou tirá-lo de mim. Não, espere, me deixe explicar. Nesse momento, Felipe desceu correndo as escadas. O que está acontecendo? Por que os gritos? Sua esposa acabou de colocar algo na minha bebida e você sabia, eu disse. Felipe ficou em silêncio. O rosto dele passou do desconcerto ao pânico. Pai, isso não é o que parece. Não? Então o que é? Porque o que parece é que vocês dois estão há meses planejando como fazer para que eu pareça ter tido um ataque do coração para ficarem com meu dinheiro. Verônica começou a chorar. Roberto, por favor, deixe-nos explicar. Explicar o quê? Explicar como iriam simular tristeza no meu funeral enquanto cobravam os seguros? Explicar como pensavam vender a empresa que me custou 40 anos construir. Felipe ficou branco. Como? Como você sabe de tudo isso? Eu sei de tudo, Felipe. Cada conversa, cada plano, cada detalhe do que pensavam fazer esta noite. Verônica parou de chorar. Sua expressão mudou de súplica para algo mais frio. Você nos espionou. Alguém me advertiu e eu tenho provas de tudo. Felipe deu um passo em minha direção. A expressão dele já não era de filho assustado. Era de alguém encurralado e perigoso. Pai, me dê esse celular agora. Não! Me dê o celular! Gritou. Ele se jogou sobre mim. Nós lutamos. Eu tenho 62 anos, mas ainda tenho força. Eu o empurrei, e ele caiu contra a mesa de centro. Verônica correu em direção à cozinha. Escutei gavetas se abrindo. Ela saiu com uma faca de cozinha na mão. Roberto, me dê o telefone, ou isso vai ficar muito feio, disse ela com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Fria, ameaçadora. E agora? Vão me esfaquear? Isso também vai parecer um acidente? Felipe se levantou do chão. Tinha um corte na sobrancelha pelo golpe contra a mesa. Ele me olhava com um ódio que jamais havia visto nele.
Isso é culpa sua, pai. Se você tivesse nos dado o dinheiro quando pedimos, nada disso estaria acontecendo. Você nunca me pediu dinheiro, Felipe. Eu te dei tudo. Casa, trabalho, oportunidades. O que mais você queria? Eu queria a minha vida. Eu queria não ter que esperar que você morresse para poder viver como eu mereço. Essas palavras me doeram mais do que qualquer golpe físico. Verônica avançou em minha direção com a faca. Recuei até ficar contra a parede. Não se aproxime, eu adverti. Ou o quê? Vai nos denunciar? Somos sua família. Ninguém vai acreditar em você. Nesse momento tocou a campainha da porta. Todos nós ficamos congelados. Não abra, disse Felipe. A campainha tocou de novo. Depois, escutamos o barulho da fechadura. Alguém estava abrindo com chave. A porta se abriu e entraram o doutor Henrique, com 2 pessoas mais, que traziam câmeras e equipamento de gravação. Atrás deles, 2 agentes da Polícia Civil com uniformes oficiais. Felipe e Verônica ficaram petrificados. Boa noite, disse um dos agentes. Polícia Civil do Estado de São Paulo. Recebemos um informe de tentativa de homicídio neste endereço. Verônica soltou a faca. Ela caiu no chão com um ruído metálico. Isto é um mal-entendido, gaguejou Felipe. O doutor Henrique falou. Estivemos gravando os últimos 15 minutos desde fora com equipamento direcional. Temos vídeo e áudio de tudo o que aconteceu aqui dentro. Um dos agentes se aproximou da mesa e pegou minha xícara de chá com luvas. Isto vai direto para o laboratório forense. Se contiver o que suspeitamos, vocês 2 vão enfrentar acusações muito sérias. Olhei para o meu filho. Ele tinha lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de raiva, de frustração por ter sido descoberto. Pai, por favor, não faça isso. Eu sou seu filho. É por isso que me dói mais. Eu disse com a voz embargada, porque você é meu filho e esteve disposto a tudo para que eu deixasse de existir. Os agentes algemaram os 2. Leram seus direitos enquanto Verônica gritava que era injusto, que eu os havia provocado, que tudo era mentira. O doutor Henrique se aproximou de mim. Você está bem, Roberto? Fisicamente, sim. Do resto, não sei se vou ficar bem algum dia. Temos evidência suficiente. As gravações que você me mandou por mensagem enquanto vínhamos para cá, o vídeo do que aconteceu aqui, o testemunho dos agentes, a análise do conteúdo da sua bebida. Vão para a prisão. Eles os tiraram da minha casa algemados. Felipe virou-se para me olhar uma última vez antes de sair. Não havia arrependimento nos seus olhos, apenas rancor. Quando se foram, eu me deixei cair no futon. O advogado e os técnicos recolheram toda a evidência, fotografaram tudo, documentaram cada detalhe. Fiquei sozinho na minha sala, na casa que construí com amor, rodeado de fotos da minha família, da minha esposa morta, do meu filho quando criança, de momentos felizes que agora pareciam uma mentira. Chorei pela primeira vez em anos, não por medo, não pelo perigo que tinha passado. Chorei pela traição, por descobrir que o filho a quem eu dei tudo não me via como um pai, mas como um obstáculo entre ele e o dinheiro. Eram quase 23h quando meu celular tocou, número desconhecido. Atendi. Roberto Medeiros, disse uma voz de mulher, a mesma da cafeteria. Sim, quem é a senhora? Alguém que sabia o que estavam planejando e não podia permitir que acontecesse. Fico feliz que o senhor esteja bem. Como a senhora conseguiu essas gravações? Isso não importa agora. O importante é que o senhor está vivo e eles vão pagar pelo que tentaram fazer. Por que me ajudou? A senhora não me conhece. Houve um silêncio. Sim, eu o conheço, Roberto. Mais do que imagina. Mas essa é uma história para outro dia. Cuide-se e não confie tão facilmente nas pessoas, nem mesmo na família. Ela desligou. Fiquei com o telefone na mão, olhando para a tela. Quem era essa mulher? Como ela havia gravado conversas privadas entre Felipe e Verônica?
Naquela noite, eu não dormi. Fiquei na sala pensando em tudo o que havia acontecido, nos sinais que não vi, nos momentos em que poderia ter notado que algo estava errado. No dia seguinte, agentes da delegacia vieram à minha casa para tomar minha declaração oficial. Entreguei todas as evidências, o pendrive, os documentos marcados, as gravações do meu celular. O Dr. Henrique me ligou à tarde. Roberto, o laboratório analisou o conteúdo da sua xícara. Era digoxina em doses letais, uma substância que causa parada cardíaca e que é muito difícil de detectar em autópsias, especialmente se a pessoa tem antecedentes familiares cardíacos. Onde eles conseguiram algo assim? Estão investigando. Verônica tem uma prima que trabalha em um hospital. Provavelmente saiu de lá. O que vai acontecer com eles? Vão ser processados por tentativa de homicídio qualificado, premeditação, alevosia, fraude. Porque também descobrimos que já haviam falsificado alguns documentos seus para poder acessar suas contas depois que o senhor. Bom, depois. Quanto tempo podem pegar? Entre 25 e 40 anos cada um. Desliguei e fiquei olhando pela janela do meu escritório. Meu filho ia passar o resto da vida na prisão, por querer a minha morte. Os dias seguintes foram um turbilhão de declarações, entrevistas com promotores, assinatura de documentos. A notícia saiu nos jornais locais. Empresário de Campinas salva a vida graças a alerta anônimo. Filho e nora enfrentam acusações de tentativa de homicídio. Meus amigos me ligavam incrédulos. Meus sócios na empresa não sabiam o que dizer. Alguns funcionários choraram quando souberam. Felipe era conhecido na empresa e muitos o apreciavam, mas eu sabia a verdade. E a verdade era que meu filho tinha deixado de me ver como um pai havia muito tempo. Uma semana depois da prisão, recebi uma ligação do presídio estadual. Felipe queria me ver. Havia solicitado uma visita. Meu primeiro instinto foi negar. Eu não queria ver a cara dele, não queria ouvir suas justificativas ou súplicas, mas o Dr. Henrique me convenceu. Roberto, pode ser importante. Talvez ele queira confessar mais coisas. Talvez haja mais gente envolvida. Vá, mas leve testemunhas. Que tudo seja gravado. Eu aceitei. 3 dias depois, em uma tarde de terça-feira, cheguei ao Centro de Detenção Provisória de Campinas, acompanhado por Henrique. O processo de ingresso foi humilhante. Revistas, detector de metais, check-ins. Me tratavam como se eu fosse o criminoso. Nos levaram a uma sala de visitas, paredes cinzas, uma mesa de metal parafusada ao chão, 2 cadeiras de cada lado, tudo vigiado por câmeras e guardas. Esperamos 10 minutos. Depois, trouxeram Felipe. Quase não o reconheci. Em apenas uma semana ele havia perdido peso. Tinha olheiras profundas, barba por fazer. O uniforme bege do presídio lhe caía grande. Mas o que mais me impactou foi o olhar dele. Não havia mais ódio. Havia algo pior. Vazio. Ele se sentou na minha frente. Não disse nada por 1 minuto inteiro. Pai, finalmente falou. A voz dele soava rouca, cansada. Felipe, obrigado por vir. O advogado me convenceu. Não venho como seu pai. Venho como a vítima de uma tentativa de homicídio que quer entender por quê. Ele passou as mãos algemadas pelo rosto. Eu não espero que você me entenda. Nem eu mesmo me entendo. Tente. Porque eu preciso saber em que momento meu filho se transformou em alguém capaz de planejar a minha morte. Felipe olhou para a mesa. Quanto você sabe? Tudo. Tenho gravações de 3 meses de conversas entre Verônica e você. Sei dos comprimidos, dos seguros, dos seus planos de vender a empresa. Sei que vocês planejavam isso há meses. Ele fechou os olhos. Como você conseguiu essas gravações? Isso não importa agora. O que importa é que elas existem e que são evidência suficiente para que você passe décadas na prisão. Foi ideia da Verônica, disse de repente.
Ela que plantou essas ideias na minha cabeça. Não me venha com essa, Felipe. Eu escutei a sua voz naquelas gravações. Você era quem buscava métodos. Você era quem calculava quanto dinheiro receberia. Você era quem já estava planejando vender a minha empresa. Porque eu estava desesperado, gritou. Um guarda se aproximou. Felipe baixou a voz. Porque eu passo anos me sentindo preso, trabalhando na sua empresa, vivendo na sua sombra, esperando a sua aprovação para tudo. Eu te dei um cargo de diretor, um salário excelente, uma casa. Sim, você me deu tudo isso, mas nunca me deixou tomar decisões reais. Cada vez que eu propunha algo na empresa, você vetava. Cada vez que eu queria fazer mudanças, você dizia não. Você me tinha ali como mais um funcionário, não como seu sucessor. Porque algumas de suas ideias eram imprudentes. Você queria expandir muito rápido, se endividar desnecessariamente. Eu queria que o negócio crescesse de maneira prudente. Isso leva décadas. Eu não queria esperar décadas. Eu queria viver agora. E viver agora significava me matar. Ele ficou calado. Responda, Felipe. Em que momento você pensou que assassinar o seu próprio pai era uma solução aceitável? Eu não sei, ele sussurrou. Verônica começou a me falar disso há uns 6 meses. No começo, eu achei que ela estava louca. Eu dizia que não, que era loucura. Mas ela continuava insistindo. Dizia que você podia viver mais 20 anos, que para quando eu herdasse, eu ia ser um velho também, que nossa vida estava se esvaindo na espera. E você a escutou. No começo não, mas depois eu comecei a pensar, a calcular, a ver vídeos na internet de casos similares. E pouco a pouco deixou de me parecer tão impossível. Começou a me parecer factível. Senti náuseas ao ouvi-lo falar com tanta frieza. Factível? É assim que você chama planejar o assassinato do seu pai? Eu nunca usei essa palavra. Na minha cabeça não era assassinato, era só acelerar o inevitável. Você ia morrer eventualmente. Eu só. Só queria adiantar a minha morte uns 20 anos. É isso que você está me dizendo? Felipe começou a chorar. Lágrimas silenciosas caíam pelo seu rosto. Eu sinto muito, pai. Sei que não adianta de nada. Sei que provavelmente você nunca vai me perdoar, mas eu sinto muito. O que é que você sente, Felipe? Sentir que tentou me matar ou sentir que te descobriram? Ele não respondeu. Porque se não tivessem descoberto, agora eu estaria morto, enterrado. E você estaria cobrando os seguros e vendendo a empresa que me custou 40 anos construir. Eu sei. E Verônica também se arrepende? Felipe negou com a cabeça. Verônica diz que você nos armou uma cilada, que nos gravou ilegalmente, que manipulou tudo para nos fazer parecer maus. Nos fazer parecer maus? Ela colocou veneno na minha bebida. Eu vi. Os agentes viram. O laboratório confirmou. Ela diz que você que colocou isso lá, que é uma montagem. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. E você acredita nela? Não. Eu sei o que fizemos, mas ela não aceita a responsabilidade. Diz que vai lutar no processo, que vai contratar os melhores advogados. Com que dinheiro? Eles não têm nada. Os pais dela venderam a casa deles em Belo Horizonte. Vão usar esse dinheiro para pagar um advogado famoso de São Paulo. Apoiei-me na cadeira. Isso vai ser um circo midiático. Provavelmente, o advogado da Verônica já está dando entrevistas. Diz que você é um homem controlador que inventou tudo isso porque não queria que Felipe tivesse a própria vida. E as pessoas vão acreditar nele? Felipe deu de ombros. Eu não sei. Alguns, sim. Ele tem bons argumentos. Diz que as gravações foram obtidas ilegalmente, que não podem ser usadas como evidência. O Dr. Henrique interveio pela primeira vez. Essas gravações foram obtidas por um terceiro que as entregou voluntariamente ao seu pai. São perfeitamente legais, e mesmo que não fossem,
Temos o vídeo da noite do incidente, temos a análise do laboratório, temos mensagens de texto entre Verônica e o contato dela no hospital. A evidência suficiente. Felipe o olhou. Encontraram as mensagens? Todas? Verônica não foi muito cuidadosa apagando o rastro digital dela. Meu filho afundou na cadeira. Então, não tem saída. Não, disse Henrique firmemente, não há. Ficamos em silêncio por vários minutos. Por que você queria me ver? Perguntei finalmente. Felipe respirou fundo. Porque tem algo mais que você precisa saber. Senti um arrepio. O quê? Não fomos só nós dois, havia mais alguém nos ajudando. Inclinei-me para a frente. Quem? O contador da empresa, Rogério Zabala. Eu não podia acreditar. Rogério trabalhava comigo há 15 anos. Era um dos meus funcionários mais confiáveis. Rogério, o que ele tem a ver com isso? Ele nos ajudou a revisar suas finanças, nos deu acesso a informações confidenciais da empresa, nos disse exatamente quanto valia tudo e ia nos ajudar a transferir o dinheiro assim que eu estivesse morto. Sim, e o que ele ganhava com isso? Nós prometemos 10% de tudo, quase 7 milhões de reais. O doutor Henrique já estava tomando notas. Você tem provas da participação dele? Mensagens, e-mails? Há uma conta de e-mail que criamos nós três para nos comunicar. Chama-se Projeto Futuro 2024 no Gmail. A senha é Campinas 123. Está tudo lá. Henrique saiu da sala para fazer algumas ligações. Felipe e eu ficamos sozinhos com o guarda. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntei. Porque Rogério continua livre, continua trabalhando na sua empresa, continua tendo acesso às suas informações, e agora que nós caímos, ele pode tentar algo por conta própria. Você está me dizendo que eu continuo em perigo? Eu não sei, mas Rogério é inteligente e ganancioso. Se ele vir uma oportunidade, vai agarrá-la. Eu me levantei da cadeira, precisava sair dali. Há mais alguém envolvido que eu deva saber? Felipe negou com a cabeça. Éramos só nós três. E a mulher da cafeteria, a que te deixou a caixa azul. Você tem ideia de quem é? Não. Quando os agentes nos interrogaram, perguntaram a mesma coisa. Verônica e eu não sabíamos que alguém estava nos gravando. Não sabíamos que mais alguém estava a par dos nossos planos. Alguém sabia. E me salvou a vida. Talvez tenha sido Rogério, talvez ele tenha ficado assustado e decidiu te advertir. Por que ele faria isso? Eu não sei, pai. Eu já não entendo nada. O doutor Henrique retornou. Roberto, temos que ir. Vou contatar imediatamente a Delegacia de Investigações Gerais DIG com esta nova informação. Eu me levantei, olhei para Felipe uma última vez. Mais algo que queira dizer? Só que eu sinto muito, de verdade. Sei que não serve de nada. Sei que provavelmente você nunca vai me perdoar. Mas quero que saiba que uma parte de mim, a parte que ainda é seu filho, realmente se arrepende de tudo. A parte que é meu filho morreu no dia em que decidiu que a minha vida valia menos do que uma conta bancária. Saí da sala sem olhar para trás. No estacionamento do presídio, Henrique e eu entramos no carro dele. Você acha que ele está dizendo a verdade sobre Rogério? Ele me perguntou. Eu não sei, mas não podemos arriscar. Preciso que você investigue tudo sobre ele. Já mandei a informação dessa conta de e-mail para a delegacia. Vão solicitar uma ordem para acessá-la. Enquanto isso, o que você quer fazer com Rogério? Nada ainda. Se eu o confrontar e ele estiver envolvido, pode destruir evidências. Se eu o demitir, pode fazer algo desesperado. Precisamos pegá-lo com a mão na massa, igual a Felipe e Verônica. E se Felipe estiver mentindo? E se só quiser prejudicar Rogério por alguma razão? Então Rogério não terá nada a esconder e tudo continuará normal. Mas se for verdade, precisamos de provas. Dirigimos de volta para minha casa. No caminho, liguei para minha assistente pessoal, Carolina, que está comigo há 10 anos e é de minha total confiança. Carolina,
Preciso que você faça algo discretamente. Revise todos os movimentos financeiros dos últimos 6 meses. Qualquer coisa incomum, qualquer transferência estranha, qualquer documento que pareça fora do lugar. Aconteceu algo, senhor. Medeiros? Possivelmente, mas preciso que você seja muito discreta. Não diga a ninguém o que está buscando, especialmente não ao Rogério. Entendido. Mando um relatório em 2 dias. Desliguei e olhei pela janela do carro. As ruas de Campinas passavam rápido. Minha cidade, meu lar, o lugar onde construí tudo, e agora descobria que as traições vinham de todos os lados. Chegamos à minha casa. Henrique ficou um tempo revisando documentos no meu escritório, enquanto eu me servia um uísque. Roberto, encontrei algo. Ele me chamou do 2º piso. Subi correndo. Ele tinha o notebook aberto. A delegacia já acessou essa conta de e-mail que Felipe mencionou. Veja isto. Ele me mostrou a tela. Havia dezenas de e-mails entre 3 usuários. SN, VM e RZ Rogério Zabala. Comecei a ler. Meu estômago se revirava a cada linha. Um e-mail de RZ para SN, datado de 4 meses atrás. Revisei tudo como me pediu. Seu pai tem ativos líquidos por 12 milhões de reais. Imóveis por outros 18 milhões de reais. A empresa vale entre 35 e 40 milhões de reais, segundo avaliação recente. Total estimado, 70 milhões de reais. Se liquidar tudo rápido, pode tirar uns 50 milhões de reais limpos. Minha parte seriam 5 milhões de reais. Seguimos em frente? Resposta de SN. Seguimos. VM já está trabalhando para conseguir o necessário. Calcula que até o final do mês estará pronto. Outro e-mail de RZ datado de 2 meses atrás. Preciso que me confirme algo. O plano continua sendo fazer parecer natural, porque se for assim, eu tenho que preparar documentação que justifique todos os movimentos posteriores. Preciso de tempo. Resposta de BM Verônica. Será completamente natural. Ninguém vai suspeitar de nada. Você só precisa ter a documentação pronta para transferir o controle das contas corporativas assim que SN tiver o poder legal. Outro e-mail mais recente, de 2 semanas atrás. RZ. Confirmado para a quinta-feira 18. Depois do incidente, esperem 24 horas. Depois, SN vai ao cartório com a certidão de óbito e ativa o testamento. Eu já tenho preparados os documentos para liquidar as contas assim que você tiver as assinaturas legais. Tudo pode estar pronto em 72 horas. Eu senti que ia vomitar. Não era só meu filho e minha nora. Era também um funcionário em quem confiei durante 15 anos. Alguém que conhecia cada detalhe das minhas finanças. Alguém que manejou informações sensíveis da minha empresa. Tem mais, disse Henrique. Olhe este e-mail de 1 semana atrás. RZ escrevia. Estou ficando com medo, RM. E se ele suspeitar de algo? E se descobrir os movimentos que fiz nas contas? BM respondia. Ele não vai descobrir nada. Até sexta-feira já vai estar tudo resolvido. Mantenha a calma. Que movimentos ele fez nas contas? Perguntei. Henrique continuou procurando. Olhe, este era um e-mail de 3 meses atrás, onde Rogério detalhava que havia criado uma conta bancária espelho para onde estava desviando pequenas quantias de dinheiro da empresa. Nada muito grande, entre 50 mil e 100 mil reais por mês, o suficiente para que não se note nos extratos gerais, mas que em 6 meses soma um bom dinheiro. Já acumulei 480 mil reais. Ele lia. Esse filho da mãe estava me roubando, eu disse apertando os punhos, e planejava roubar muito mais. Olhe este e-mail, RZ para SN. Uma vez que você tiver o controle legal, vamos liquidar a empresa completa. Eu já tenho compradores interessados. Podemos vendê-la por 30 milhões de reais se agirmos rápido, antes que o mercado saiba que mudou de dono. Desses 30, minha parte seriam 3 milhões de reais, mais os 5 milhões de reais que já acordamos. Total, 8 milhões de reais para mim.
Eu não podia acreditar. Não só planejavam me matar, como também desmantelar em semanas o que me havia custado 40 anos construir. Henrique, ligue para a delegacia. Eu quero que prendam Rogério esta mesma noite. Já fiz isso enquanto o senhor lia. Há um mandado de prisão a caminho. Vão prendê-lo na casa dele em menos de 1 hora. Deixei-me cair na cadeira do meu escritório. Quanta gente mais está envolvida? Em quem eu posso confiar? Segundo estes e-mails, eram só eles 3. Mas vamos investigar a fundo todos os seus funcionários-chave. Não podemos deixar pontas soltas. Meu celular tocou. Era Carolina. Senhor Medeiros, encontrei algo estranho. Há transferências mensais para uma conta que eu não reconheço. Sempre na última sexta-feira de cada mês. Quantidades variáveis entre 50 mil e 120 mil reais. É Rogério, já sabemos. Algo mais? Sim, há documentos que foram modificados recentemente, especificamente os poderes notariais e as designações de beneficiários em algumas contas. Que tipo de modificações? Alguém adicionou o nome de Felipe como autorizado em contas, onde antes não estava, e mudou algumas designações de beneficiários. Quando foram feitas essas mudanças? Há 2 meses, mas as assinaturas são falsificações. Eu conheço a sua assinatura, Sr. Medeiros, e estas não são suas. Guarde tudo isso, a delegacia vai precisar. Desliguei e olhei para Henrique. Falsificação de documentos, fraude, roubo, conspiração para cometer homicídio. Quantos crimes são? Suficientes para que os 3 passem o resto de suas vidas na prisão. Naquela noite eu não pude dormir. Fiquei no meu escritório, revisando documentos, extratos de contas, e-mails, tentando encontrar algum sinal que tivesse passado despercebido, algum momento onde pude ter notado que algo estava errado. Às 23 horas, recebi uma ligação da delegacia. Haviam prendido Rogério Zabala na casa dele. No início, ele negou tudo, mas quando lhe mostraram os e-mails, ele desmoronou. Confessou sua participação, confessou o roubo, confessou que havia falsificado documentos e confessou algo mais. Diz que há uma 4ª pessoa envolvida, me informou o agente do Ministério Público. Quem? O irmão de Verônica, um tal Ricardo Matos, que mora em Belo Horizonte. Ele foi quem conseguiu as substâncias que iam usar, trabalha como paramédico e tem acesso a medicamentos controlados. Já o localizamos. Estamos coordenando com a delegacia de Minas Gerais. Vão prendê-lo amanhã de manhã. Desliguei. 4 pessoas. 4 pessoas conspirando para acabar com a minha vida. Servi outro uísque e sentei no futon do meu escritório. Desde aí, podia ver as fotos nas paredes. Minha esposa Glória sorrindo. Felipe criança nos meus ombros. Fotos da empresa no seu início. Momentos felizes que agora estavam contaminados pela traição. Pensei na mulher da cafeteria, a desconhecida que me salvou a vida. Quem era? Como soube de tudo? Por que me ajudou? Peguei meu celular e busquei o número desde o qual me havia ligado essa noite. Disquei. Sonou várias vezes, mas ninguém contestou. Estava por desligar quando escutei um clique. Olá, Roberto, disse a voz feminina. Eu preciso saber quem é a senhora. Já lhe disse, alguém que não podia permitir que isso acontecesse. Isso não é suficiente. A senhora tinha gravações de conversas privadas, sabia cada detalhe do plano. Quem é? Silêncio longo. O senhor realmente quer saber? Sim. Está bem. Nos veremos amanhã na mesma cafeteria onde lhe entreguei a caixa às 15 horas. Venha sozinho. Como eu sei que posso confiar na senhora? Porque o senhor já confiou em mim quando abriu aquela caixa, e isso lhe salvou a vida. Ela desligou. Fiquei olhando o telefone. Eu devia ir. Era seguro? Mas a curiosidade era mais forte que o medo. Eu precisava de respostas. No dia seguinte, cheguei ao Café Liberdade 15 minutos antes das 15 horas. Sentei em uma mesa diferente da vez anterior. Pedi um café que não tomei. Só esperei. Às 15 horas em ponto ela entrou.
Eu a reconheci imediatamente, vestida agora com roupas mais casuais, jeans e uma blusa branca. Mas era a mesma mulher do tailleur cinza. Sentou-se na minha frente sem pedir licença. Obrigado por ter vindo, ela disse. Quem é a senhora? Ela respirou fundo. Meu nome é Patrícia Sandoval. Sou investigadora particular. Fui contratada por alguém há 4 meses para vigiar seu filho e sua nora. Quem a contratou? Sua esposa. Fiquei gelado. Minha esposa está morta. Eu sei. Ela me contratou 3 semanas antes de morrer. As palavras de Patrícia me atingiram como um soco no estômago. Glória. Minha esposa Glória te contratou? Sim, em fevereiro de 2014, 3 semanas antes do falecimento dela. Isso é impossível. Glória morreu de uma parada cardíaca repentina. Ela não sabia que ia morrer. Patrícia tirou uma pasta da bolsa e a colocou sobre a mesa. Ela sabia, ou pelo menos suspeitava. Abri a pasta com as mãos trêmulas. Dentro havia documentos médicos, exames, relatórios de cardiologistas, todos com o nome de Glória Medeiros. Cardiomiopatia dilatada avançada. Li em voz alta. Prognóstico reservado. Expectativa de vida, 6 meses a 1 ano. Sua esposa sabia que estava morrendo, disse Patrícia suavemente. Ela estava em tratamento há quase 1 ano, mas a condição dela piorava. Os médicos disseram que a qualquer momento ela poderia sofrer uma parada cardíaca fatal. Mas ela nunca me disse nada, nunca mencionou que estava doente. Ela não queria preocupá-lo. E, além disso, tinha outra preocupação maior. Qual? Patrícia tirou mais documentos, extratos bancários, fotos, relatórios de monitoramento. Sua esposa suspeitava que Felipe não era a pessoa que o senhor acreditava. Ela o havia visto se comportar de maneira estranha, falando ao telefone e desligando quando ela entrava no quarto, saindo em altas horas da noite sem explicação, gastando dinheiro que não deveria ter. Olhei as fotos. Eram de Felipe com diferentes pessoas em bares, restaurantes, lugares que eu não conhecia. Glória me contratou para investigar seu filho. Queria saber o que ele estava fazendo. Queria ter certeza de que o senhor estaria bem quando ela não estivesse mais aqui. E o que você encontrou? Naquele momento, há 11 anos, Felipe tinha dívidas de jogo. Apostava em cassinos clandestinos. Devia quase R$500 mil a gente perigosa. Sua esposa descobriu quando revisou os extratos de contas bancárias de Felipe. Havia retiradas grandes que não tinham explicação. Eu não podia acreditar. Felipe tinha problemas de apostas? Sim, e a mãe dele o confrontou. Há uma gravação dessa conversa. Patrícia pegou o celular e reproduziu um áudio. Escutei a voz de Glória, fraca, mas firme. Felipe, eu sei das dívidas, sei do cassino e sei que você tem pedido dinheiro ao seu pai, mentindo sobre para que precisa. A voz de Felipe, mais jovem, mas já com aquele tom frio que agora eu conhecia. Mãe, não é o que você está pensando, foi só má sorte. Eu vou resolver. Como? Pedindo mais dinheiro? Mentindo mais? Filho, isso tem que parar. Eu vou contar para seu pai. Não, por favor, mãe, eu te suplico. Papai não entenderia. Ele me mandaria embora da empresa. Me deixe resolver isso sozinho. Felipe, eu estou doente. Eu vou morrer em breve e não posso ir em paz sabendo que você vai fazer mal ao seu pai. Eu não vou fazer mal a ninguém. Eu só preciso de tempo. Promete para mim que você vai mudar. Promete para mim que você vai ser o filho que seu pai acredita que você é. Eu prometo, mãe. Eu prometo. Patrícia parou o áudio. Essa conversa foi 2 semanas antes de Glória morrer. Ela sabia que Felipe era assim e nunca me disse. Ela queria dar uma chance ao filho. Queria acreditar que ele podia mudar. Mas me deixou instruções muito claras. Se algo acontecesse com ela, eu devia continuar vigiando Felipe pelo resto da vida dele, se fosse necessário. E se em algum momento o senhor corresse perigo por culpa dele, eu devia intervir.
Glória pagou 11 anos de vigilância. Deixou um fideicomisso, dinheiro suficiente para me pagar durante 20 anos. Ela queria protegê-lo mesmo depois de morta. Cobri o rosto com as mãos. Glória. Minha esposa, a mulher que amei, tinha estado cuidando de mim desde o túmulo. Por que você esperou tanto? Se sabia que Felipe era perigoso, por que não me advertiu antes? Porque durante anos ele não fez nada grave. Sim, continuava tendo problemas de dinheiro. Sim, às vezes mentia, mas nada que pusesse a sua vida em perigo, até que conheceu Verônica. O que ela tem a ver? Ela foi quem radicalizou Felipe, quem transformou o ressentimento dele em um plano. Comecei a notar mudanças há aproximadamente 1 ano. Conversas estranhas, buscas na internet sobre heranças, seguros de vida, substâncias tóxicas. Eu instalei escutas telefônicas, gravei tudo e quando descobri que estavam planejando matá-lo, soube que tinha que agir. Por que não foi direto à polícia? Porque eu precisava de evidência sólida. Se eu fosse a Polícia Civil sem provas contundentes, Felipe e Verônica simplesmente negariam tudo. Diriam que eu estava inventando coisas. Eu precisava que eles mesmos se incriminassem. Por isso, lhe entreguei as gravações, para que pudesse confrontá-los e conseguir uma confissão direta. Quase me matam. Eu sabia que não fariam. Tinha gente vigiando sua casa aquela noite. Se as coisas se descontrolassem, eles teriam intervido antes. O advogado e a polícia não chegaram por acaso. Eu os coordenei. Tudo estava calculado. Apoiei-me na cadeira, oprimido por toda a informação. Então, Glória sabia que nosso filho era capaz disto. Não sabia com certeza, mas temia. Por isso me contratou, por isso me pediu para vigiá-lo. Ela conhecia Felipe melhor do que ninguém. Sabia que havia algo quebrado dentro dele. Desde quando? Patrícia hesitou. Segundo o que Glória me contou, Felipe começou a mudar quando tinha uns 17 anos. Tornou-se mais frio, mais calculista. Glória pensou que era só a adolescência, mas depois descobriu pequenas coisas. Mentiras desnecessárias, manipulações, falta de empatia pelos outros. Por que nunca me disse nada? Porque o senhor amava seu filho incondicionalmente e ela não queria destruir essa relação. Preferiu lidar com isso sozinha, protegê-lo em silêncio. Eu chorei ali na cafeteria. Chorei por Glória, por ter carregado aquele peso sozinha, por ter morrido sabendo que o filho era um perigo para mim. Patrícia pôs a mão dela sobre a minha. Ela o amava muito, Roberto. Tudo o que fez foi por amor. Queria que o senhor vivesse uma vida tranquila, sem suspeitas, sem medos, e me encarregou de garantir que assim fosse. E agora, seu trabalho terminou? Não. O fideicomisso continua vigente e, enquanto eu viver, vou continuar vigiando para que o senhor esteja a salvo. De quê? Felipe está na prisão. Verônica também. Rogério foi preso. Mas o mundo está cheio de gente que poderia querer tirar vantagem do senhor. Funcionários, sócios, novas pessoas que entrem na sua vida. Meu trabalho é garantir que ninguém volte a lhe fazer mal. Ficamos em silêncio por vários minutos. A cafeteria estava quase vazia. Lá fora, começava a escurecer. Posso te perguntar algo? Eu disse finalmente. O que o senhor quiser. Glória sabia que ia morrer naquele dia específico. Patrícia negou com a cabeça. Não. A parada cardíaca dela foi repentina, embora esperada. Ela morreu na casa de vocês à tarde enquanto preparava o jantar. O senhor se lembra? Como esquecer? Cheguei do trabalho e a encontrei no chão da cozinha. Sabe o que ela estava preparando? Estava fazendo a minha comida favorita. Lasanha à bolonhesa. Ela sempre fazia quando queria celebrar algo. Patrícia tirou outro documento, uma nota manuscrita com a letra de Glória. Encontrei isto entre os pertences dela quando processei o arquivo depois da morte dela. Estava datada do mesmo dia em que morreu. Li a nota, dizia: Roberto, meu amor, se você está lendo isto, é porque eu já não estou com você. Quero que saiba que cada dia ao seu lado foi um presente,
que eu o amei desde o primeiro momento e continuarei amando por toda a eternidade. Cuide-se, confie em Patrícia. Ela vai protegê-lo quando eu já não puder. E sobre Felipe, perdoe-o se puder, é nosso filho. Algo deu errado nele, mas continua sendo nosso filho. Eu te amo, Glória. As lágrimas caíram sobre o papel. Glória sabia que aquele podia ser o último dia dela. Por isso preparou minha comida favorita. Por isso deixou essa nota. Onde estava isso? Perguntei. Dentro da pasta onde ela guardava meus dados de contato. Queria ter certeza de que, se algo lhe acontecesse, eu a faria chegar no momento certo. E por que só agora? Porque ela especificou que o senhor só devia lê-la se Felipe realmente representasse um perigo para o senhor. Se isso nunca acontecesse, a nota devia ser destruída. Mas agora o senhor precisava saber a verdade completa. Dobrei a nota com cuidado e a guardei no bolso da camisa, do fundo do meu coração. Obrigado, Patrícia, por tudo, por cuidar de mim, por cumprir a promessa que fez a Glória. É uma honra para mim, ela foi uma grande mulher. Nos despedimos na porta da cafeteria. Patrícia me deu um cartão com o número de telefone dela. Ligue-me se precisar de qualquer coisa e a qualquer hora. Sempre estarei disponível para o senhor. Voltei para minha casa dirigindo devagar, processando tudo o que tinha descoberto. Glória, minha doce Glória, havia sido mais forte e mais sábia do que jamais imaginei. Os dias seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais. O julgamento contra Felipe, Verônica, Rogério e Ricardo começou 3 meses depois. Foi um processo longo, doloroso, público. A mídia cobriu cada detalhe. Filho milionário tenta assassinar pai empresário. Os títulos eram sensacionalistas, as entrevistas invasivas. Tive que depor 7 vezes. Revivi cada momento daquela noite uma e outra vez. O advogado de Verônica tentou desacreditar as evidências, argumentou que as gravações eram ilegais, que eu havia manipulado Felipe, que tudo era uma montagem, mas o Ministério Público tinha provas demais. As gravações, os e-mails, a análise do laboratório, que confirmou que o conteúdo da minha xícara era digoxina em doses letais. As confissões de Rogério, as mensagens entre Ricardo e Verônica coordenando a compra das substâncias. O julgamento durou 8 meses. Foi esgotante. Houve momentos em que pensei em retirar as acusações, momentos em que a dor de ver meu filho algemado vestido com o uniforme do presídio era demais. Mas depois eu lembrava daquela noite. Lembrava da frieza nos olhos dele. Lembrava das gravações, onde calculavam quanto dinheiro receberiam quando eu estivesse morto. O veredito chegou em uma terça-feira de novembro. A sala estava lotada, imprensa, curiosos, alguns funcionários da minha empresa que queriam me apoiar. O juiz leu a sentença. Felipe Medeiros, culpado de conspiração para cometer homicídio qualificado, fraude e falsificação de documentos. Sentença: 32 anos de prisão, sem possibilidade de redução de pena. Verônica Matos, culpada de tentativa de homicídio qualificado, conspiração e fraude. Sentença: 35 anos de prisão. Rogério Zabalá, culpado de conspiração, fraude, roubo e falsificação de documentos. Sentença: 28 anos de prisão. Ricardo Matos, culpado de fornecimento de substâncias controladas com intenção criminosa e conspiração. Sentença: 20 anos de prisão. Escutei a sentença sem demonstrar emoção. Por dentro, senti um vazio enorme. Felipe chorou quando escutou os 32 anos. Verônica gritou que era injusto. Eles o tiraram da sala à força. Saí do tribunal rodeado de repórteres. Não dei declarações. Apenas entrei no meu carro e fui para casa. Naquela noite, sentei no escritório com a nota de Glória nas mãos. Perdoe-o se puder. Eu podia perdoar alguém que planejou a minha morte, alguém que me viu como um obstáculo em vez de como um pai. Eu não sabia. Talvez algum dia, talvez nunca. Mas o que eu sabia
era que tinha que continuar vivendo, não por mim, mas por Glória, para honrar a memória e o sacrifício dela. Reorganizei completamente a empresa, demiti vários funcionários-chave e contratei auditores externos para revisar cada documento, cada conta, cada transação dos últimos 10 anos. Descobrimos mais fraudes. Rogério não tinha sido o único. Havia outras pessoas roubando pequenas quantias, aproveitando-se de que eu confiava demais. Implementei novos sistemas de controle, auditorias mensais, dupla verificação em todas as transações importantes. Eu não podia mais me dar ao luxo de confiar cegamente. Carolina, minha assistente, se tornou minha mão direita. Foi ela quem ajudou a limpar a empresa de todos os elementos corruptos, quem trabalhou dias e noites para restaurar a ordem. Senhor Medeiros, ela me disse um dia, o senhor não merece o que lhe aconteceu, mas eu admiro como o senhor lidou com isso. Muitos teriam desabado. Eu estive a ponto, confessei. Mas tenho alguém lá em cima que não me deixa desistir. Os meses passaram. O primeiro ano depois do julgamento foi o mais difícil. Aprendi a viver com a ausência de um filho que tecnicamente continuava vivo, mas que estava morto para mim. Algumas pessoas me criticaram. É seu filho, você devia visitá-lo, devia perdoá-lo. Mas elas não escutaram aquelas gravações. Elas não viram a frieza nos olhos dele quando planejava a minha morte. Patrícia continuava cumprindo a promessa. Cada mês me enviava um relatório de segurança. Investigava cada pessoa nova que entrava no meu círculo íntimo. Verificava antecedentes, contatos, motivações. É melhor prevenir do que remediar, ela me dizia sempre. E ela tinha razão. 2 anos depois do julgamento, recebi uma carta. Era de Felipe. Eu a tive em minhas mãos durante 1 semana sem abrir. Finalmente, em um domingo à tarde, criei coragem. Pai, eu não espero que você me perdoe. Não espero que me entenda. Só quero que você saiba que tive muito tempo para pensar, para entender a magnitude do que fiz. Aqui dentro, conheci gente que cometeu crimes terríveis e percebi que eu sou igual a eles. Deixei que a ambição e o ressentimento destruíssem a única coisa boa que eu tinha na minha vida, o seu amor. Fui um filho terrível, um ser humano terrível, e mereço cada dia desses 32 anos. Se algum dia, muitos anos no futuro, você encontrar no seu coração um pouco de perdão, seria mais do que mereço. Eu te amo, pai. Sempre te amei, embora não pareça. Felipe. Li a carta 3 vezes. Chorei, não porque eu perdoasse, mas porque reconheci que uma parte de mim sempre ia amar o menino que ele foi, o filho que eu acreditei ter. Mas esse filho havia morrido há muito tempo, e o homem que escreveu aquela carta era um estranho que se parecia com ele. Guardei a carta em uma gaveta. Não respondi. Talvez algum dia eu fizesse. Talvez não. Hoje tenho 67 anos. Passaram-se 5 anos desde aquela noite em que quase perdi a vida. Minha empresa continua funcionando, mais forte e transparente do que nunca. Eu me cerco de pessoas em quem confio, mas sempre com precaução. Patrícia continua vigiando, continua protegendo. Visito o túmulo de Glória todo domingo. Eu falo com ela, conto como estão as coisas. Agradeço por ter me cuidado mesmo depois da morte dela. E aprendi algo valioso, que a família nem sempre é a que compartilha seu sangue. Às vezes, é a gente que escolhe ficar ao seu lado quando tudo desmorona. Carolina, que se tornou a filha que nunca tive. Patrícia, que cumpre fielmente uma promessa feita há 13 anos. Meus amigos do clube de dominó, que estiveram comigo em cada audiência do julgamento. Eles são minha família. Agora, se me perguntarem se eu perdoei Felipe, a resposta é complicada. Uma parte de mim entende que havia algo quebrado nele há muito tempo, algo que nem Glória nem eu soubemos consertar. Mas outra parte de mim, a parte que sentiu o veneno sendo derramado na minha xícara, que escutou aquelas gravações calculando a minha morte, essa parte ainda não pode perdoar. E talvez nunca possa. O que eu posso dizer é isto.
Se vocês estão escutando esta história e são pessoas mais velhas como eu, cuidem-se. Não confiem cegamente, nem mesmo na sua própria família. Protejam seus bens, sua vida, seu bem-estar. E se tiverem filhos, observem-nos. De verdade, observem-nos. Não vejam apenas o que querem ver, vejam a realidade. Porque às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais dano podem nos causar. Glória sabia disso, por isso me protegeu do outro lado. E eu vou honrar a memória dela, vivendo cada dia com gratidão, com precaução, mas também com esperança. Porque, apesar de tudo, apesar da traição e da dor, eu continuo aqui, continuo respirando, continuo em frente. E isso, por si só, é uma vitória. Obrigado por escutar minha história, que lhes sirva de advertência, que lhes sirva de lição. Cuidem-se muito e lembrem-se, o dinheiro pode mudar as pessoas, mas também pode revelar quem elas sempre foram.